Olá, eu sou o professor Bruno Maciel, da disciplina de Segurança da Informação. Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo previsto da disciplina. O tópico de hoje previsto é controle de acesso. Vamos lá. Então, como objetivos da aula, a gente tem apresentar os conceitos importantes sobre controles de acesso lógico a serem implantados em instituições que utilizam a informática como meio de geração, armazenamento e divulgação de informações, com o objetivo de prover segurança de acesso a estas informações. Esses objetivos, eles estão distribuídos em várias questões. São feitos vários questionamentos durante o conteúdo da aula, dentro desse conteúdo do material. Esses questionamentos são: o que são controles de acesso? O que são controles de acesso lógico? Que recursos devem ser protegidos? O que os controles de acesso lógico pretendem garantir em relação à segurança de informações? Como os usuários são identificados e autenticados? Como restringir o acesso aos recursos informacionais? Como monitorar o acesso aos recursos informacionais? Outros controles de acesso lógico. Onde as regras de controle de acesso são definidas? Quem é o responsável pelos controles de acesso lógico? E, por fim, em que os usuários podem ajudar na implantação dos controles de acesso lógico. Então, vamos começar. O que são controles de acesso? A gente pode definir de duas maneiras. A primeira, são procedimentos operacionais para detectar e prevenir acessos não autorizados e permitir acessos autorizados a um sistema. Então, em resumo, um controle de acesso, a gente pode resumir exatamente por esse conceito. Assim como também os controles de acesso físicos ou lógicos têm como objetivo proteger equipamentos, aplicativos e arquivos de dados contra perda, modificação ou divulgação não autorizada. Os sistemas computacionais, bem diferentes de outros tipos de recursos, não podem ser facilmente controlados apenas com dispositivos físicos, como cadeados, alarmes ou guardas de segurança. A história nos mostra que esses meios de gerenciar o acesso não são suficientes. Então, os meios lógicos, eles são bem eficientes nos sistemas computacionais. Ainda na busca da formalização do conceito de o que são controles de acesso, a gente vai chegar agora o que são controles de acesso físicos, já que eu mencionei controle de acesso físico e controle de acesso lógico. Então, o que são controles de acesso físicos? A gente pode entender como barreiras não lógicas para controle de acesso. Então, se não for uma barreira lógica, então é um controle físico. Geralmente, eles são usados para gerenciar o fluxo de pessoas com o auxílio de funcionários, fechaduras, catracas, chaves. Em relação a esses controles de acesso lógicos, a gente pode entender ele a fim das duas formalizações, dos dois conceitos anteriores apresentados, foram duas definições que cooperam, assim como entender que são barreiras lógicas que usam a tecnologia para permitir acesso a locais ou sistemas. Podem fazer a verificação da identidade dos usuários que solicitam acesso em recursos computacionais utilizando smartphones, notebook, base de dados, outros itens de software ou hardware. Um pouco mais em relação a esses controles de acesso físicos. Como característica, a gente pode ver que eles são uma barreira perimetral, ou seja, delimita
uma região, um espaço, uma porta, um container, como um muro, um arame ou algo similar que defina um perímetro de um ou mais pontos de acesso. Aí, como barreira de acesso físico, a gente pode mencionar uma porta, que é a mais comum, utilizada tanto nas nossas casas como em empresas, para definir setores ou restringir o acesso de pessoas. Essas entradas são controladas usando portas, portarias ou meios mecânicos, como portões com acionamento automático ou equipamentos eletrônicos, baseado em, como por exemplo, fechaduras eletrônicas e fechaduras mecânicas também, com acionamento eletrônico. E procedimentos indicados na política de segurança definida pela organização. Então, no documento de política de segurança da organização, é possível definir quais são ou quais serão os meios de controle de acesso físicos que devem estar implementados na instituição. Em relação aos controles de acesso lógicos, a segurança lógica protege as informações dentro de um sistema. Então, o nosso foco da disciplina é em relação aos controles de acessos lógicos. Então, a gente vai focar nos questionamentos em cima dos controles de acesso lógico. Então, a segurança lógica protege as informações dentro de um sistema usando tecnologia, geralmente a mais eficiente, tecnologias de criptografia de arquivo, controle de acesso a locais específicos, como um diretório, um acesso em rede, um aplicativo, como, por exemplo, também um acesso a um banco de dados. Fazendo uma fazendo um comparativo de controle de acesso com acesso via biometria. Então, em geral, a validação é feita com login e senha ou por meio de identificação biométrica. O uso da biometria é considerado uma das formas mais confiáveis de controle de acesso, já que verifica características individuais do usuário que não podem ser falsificadas, como sua íris, sua voz, sua digital e a geometria das suas mãos, por exemplo. Esses são alguns casos, de biometria. Como se trata de uma particularidade do indivíduo, a biometria é extremamente eficiente e segura na consolidação de identidades. É possível, portanto, uma forma de unificar a identificação individual do usuário em uma única credencial e, assim, manter a informação vital da empresa resguardada. Por muitas vezes o usuário ele pode vir a perder uma credencial, e essa credencial pode ser uma credencial física, como um cartão que permite o acesso a diferentes locais dentro da instituição. É muito comum um crachá, e esse crachá ele funciona como uma chave de acesso para ir liberando as portas, e o usuário vai adentrando nesses perímetros delimitados por esta segurança. Então, embora as senhas sejam consideradas tecnicamente seguras, elas ficam armazenadas no cérebro do usuário. Ou seja, dependem fundamentalmente do que consideramos como o elo mais fraco da corrente de segurança, que é o fator humano. É frequente que as pessoas se esqueçam de suas senhas ou usem um mesmo código em diferentes sistemas. Em sistemas de controle de acesso lógico, que dependem de senhas, portanto, é fundamental que o colaborador se engaje em contribuir para a segurança de toda a organização. Para isso, ele deve concordar com as políticas da companhia. Então, geralmente, a política
de segurança da instituição é passada como um mecanismo de orientação para os seus colaboradores, e esses colaboradores precisam confirmar que leram a política e estão cientes daquela política, para poder cooperar junto com a política estabelecida da instituição. Há também acesso via smartphone. Um bom exemplo de sistema de controle de acesso lógico é aquele que autoriza os processos de recepção com o uso do smartphone. Os smartphones já estão assumindo uma parcela deste mercado de controle de acesso, que antes foi bem incorporado, bem utilizado, bem dominado por credenciais como cartões de acesso. É muito comum em algumas aplicações implementarem sistemas como fator de duas autenticações. E essa segunda autenticação é obtida a partir de um código que tem uma validade de tempo e o usuário precisa informar esse código que está em constante mudança. Outra opção é o uso do celular. Um aplicativo interoperável com os leitores de porta existentes podem ser usados sem que haja a necessidade de instalar novas máquinas. Com isso, qualquer colaborador pode abrir as portas autorizadas usando o smartphone. Então, neste cenário, ao invés de utilizar o cenário anterior, que eu exemplifiquei, do funcionário, do empregado, que tem um controle de acesso com um crachá, e aquele crachá ele utiliza para adentrar os perímetros da instituição, também pode-se utilizar este método de controle de acesso por smartphone. Então, o smartphone vai ser utilizado para permitir o acesso, conceder o acesso do empregado, do usuário, naquele perímetro físico. Então, os smartphones são uma alternativa moderna aos cartões de acesso comuns. Certo, mas assim, o que é convergência física e lógica? Desses exemplos que eu vim mencionando, que eu vim falando, há sempre uma cooperação entre recurso lógico e recurso físico, porque há um acionamento lógico de um recurso físico. Então, a convergência física e lógica integra os dois métodos de controle de acesso. Então, um bom exemplo são as características físicas existentes na empresa. Outra situação em que a convergência pode ser útil é no controle das câmeras de segurança. Essas câmeras, elas não são eficientes se as imagens não são gravadas. Então, quando existe gravação dos dados, começa a ocorrer a convergência entre os dois sistemas. Assim, o que for visualizado pelas câmeras será guardado em um computador, permitindo que o controle seja feito de forma mais eficiente. Então, essa convergência entre física e lógica significa utilizar os dois recursos para obter métodos eficientes de controle de acesso. Mas por que usar convergência física e lógica? O roubo de informação de empresas é uma realidade. Então, pode acontecer de a empresa ser arrombada e lá neste arrombamento, o meliante ele pode subtrair, de fato, roubar os equipamentos para posterior consultar os dados e ter acesso a alguma informação privilegiada que está naqueles computadores, naqueles dispositivos. Então, quando a empresa faz a convergência física e lógica, a eficiência da segurança é aumentada. Neste cenário, é possível citar essa convergência desses computadores, do exemplo mencionado, é que é possível utilizar uma criptografia no disco
E essa criptografia no disco anularia todos os dados que estão gravados na memória secundária, porque os dados simplesmente estariam criptografados, estariam cifrados e não estariam visíveis à interpretação do conteúdo pelo atacante, no caso. Sendo assim, a empresa tem controle total e sabe quais áreas o profissional visitou e a que horas entrou e saiu de cada uma delas. Então, um outro exemplo dessa convergência entre controle físico e lógico é o exemplo da câmera mencionado agora há pouco, onde as imagens, ao invés de serem apenas exibidas, elas são exibidas e transmitidas. Então, se elas são exibidas e transmitidas, é possível fazer um rastreamento, é possível observar casos, fatos que ocorreram e tentar tomar alguma medida, se for necessário, em relação ao acesso dos usuários, dos clientes, dos empregados, dos funcionários daquele estabelecimento, daquela instituição. Então, essa convergência é útil ainda em auditoria, já que todos os dados armazenados podem ser consultados em caso de necessidade de análise aprofundada. Então, a auditoria vai conseguir encontrar todo o rastro digital obtido pelos sistemas, sejam os mecanismos físicos e lógicos para este controle e registro das informações. Então, voltando para a parte principal da aula de hoje, que trata controle de acesso lógico. Então, os controles de acesso lógicos são um conjunto de procedimentos e medidas com o objetivo de proteger dados, programas e sistemas contra tentativas de acesso não autorizado feitos por pessoas ou programas de computador. O controle desse acesso lógico pode ser encarado de duas formas diferentes. A partir do recurso computacional, que se quer proteger, e a partir do usuário a quem serão concedidos certos privilégios e acessos aos recursos. A proteção aos recursos computacionais baseia-se nas necessidades de acesso de cada usuário, enquanto a identificação e a autenticação do usuário, ou seja, a confirmação de que o usuário realmente é quem diz, são feitas normalmente por meio de um identificador do usuário, ou seja, um ID, geralmente associado, e uma senha durante o processo de logon no sistema. Então, outro questionamento, saindo dos controles de acesso lógico, entrando nos recursos que devem ser protegidos. Então, a proteção aos recursos computacionais inclui desde aplicativos e arquivos de dados até utilitários e o próprio sistema operacional. Aí, abaixo são apresentados alguns desses recursos que devem ser protegidos. Esses aplicativos incluem o código-fonte dos programas, assim como o código-objeto, que é o aplicativo executável. Arquivos de dados. Esses arquivos de dados incluem arquivos manipulados pelos usuários e arquivos manipulados por sistemas gerenciadores de banco de dados. Utilitários e sistema operacional, então esses recursos com certeza. Arquivos de senha, é muito comum, devido à atualidade, de haver uma grande oferta de tecnologia, ser necessário ter várias credenciais em diferentes sistemas. E é muito comum o uso de programas chamados gerenciadores de senha para gerenciar tanto
para gerenciar os usuários e senhas, as credenciais de acesso em diferentes aplicações. Também é necessário proteger os arquivos de log, porque esses arquivos de log permitem definir, com uma auditoria, né, todo o rastro digital, ou seja, os caminhos percorridos pelos usuários dentro do sistema. Assim como também, se esse arquivo não estiver bem protegido, ele pode ser alterado, ou seja, pode ser manipulado. O atacante pode ter acesso ao sistema e esse atacante modificar o arquivo de registro log. Então, agora eu vou descrever cada uma dessas situações que eu mencionei, de necessidade de proteção de recursos. Então, em relação aos aplicativos, o acesso não autorizado ao código-fonte dos aplicativos pode ser usado para alterar as funções e a lógica do programa. Então, é extremamente importante ter um cuidado em relação à proteção do código-fonte de um programa, porque ele pode ser usado de diferentes maneiras. Ele pode ser explorado de diferentes maneiras, tanto para vender o próprio código-fonte, como para manipular o código-fonte e gerar um outro executável. E assim sucessivamente são possibilidades que é possível realizar a partir do acesso ao código-fonte de um aplicativo. Por exemplo, se esse aplicativo for um aplicativo bancário, pode-se zerar os centavos de todas as contas correntes e transferir o total dos centavos para uma determinada conta, beneficiando ilegalmente esse correntista. Então, esta operação, este simples exemplo aí de um aplicativo bancário, dificilmente os correntistas iam perceber o que ocorreu, já que estariam se tratando de centavos na conta desses correntistas, mas sim estaria sendo aplicado um golpe. Em relação aos arquivos de dados, então, a vida da empresa geralmente tem uma grande parcela armazenada em bases de dados. Eles podem ser, geralmente eles são arquivos ou transações em banco de dados que devem ser protegidas para evitar que os dados sejam apagados ou alterados sem autorização, como por exemplo, arquivos com a configuração do sistema, dados da folha de pagamento, dados estratégicos da empresa e etc. Então esses arquivos de dados são muito importantes para a continuidade da instituição. Em relação aos utilitários e sistema operacional, o acesso a utilitários como editores, compiladores, software de manutenção, monitoração e diagnóstico devem ser restritos, já que essas ferramentas podem ser usadas para alterar aplicativos, arquivos de dados e de configuração do sistema operacional. Então, extremamente importante que estes programas tenham uma proteção. O sistema operacional é sempre um alvo bastante visado, pois sua configuração é o ponto-chave de todo o esquema de segurança. A fragilidade do sistema operacional compromete a segurança de todo o conjunto de aplicativos, utilitários e arquivos. Em relação a arquivos de senha, a falta de proteção adequada aos arquivos que armazenam as senhas pode comprometer todo o sistema, pois uma pessoa não autorizada, ao obter identificador e senha de um usuário privilegiado, pode intencionalmente causar danos ao sistema. Então, essa pessoa dificilmente será barrada por qualquer controle de segurança instalado, já que se faz passar por um usuário autorizado, porque ela obteve acesso às credenciais de um usuário
e fez acesso a partir daquelas credenciais do usuário. Em relação aos arquivos de log. Os arquivos de log são usados para registrações dos usuários, constituindo-se em ótimas fontes de informação para auditorias futuras, já que nestes arquivos há o registro de todas as operações realizadas pelos usuários. Os arquivos de log registram quem acessou os recursos computacionais, como aplicativos, arquivos de dados e utilitários, quando foi feito o acesso e que tipo de operação foram efetuadas. Então ele tem uma visão ampla que registra tudo que o usuário fez em determinado sistema ou aplicativo. Um invasor ou um usuário atacante não autorizado, ele pode tentar acessar o sistema, apagar ou alterar dados, acessar aplicativos, alterar a configuração do sistema operacional para facilitar futuras invasões e depois alterar os arquivos de log para que suas ações não possam ser identificadas. Ou seja, ele deixa um monte de rastro, porque o sistema de log está registrando, depois ele vai lá no sistema de log, apaga esse rastro que ele deixou e pode até desligar o sistema de log. Ou então ele deixa ligado o sistema de log para encobrir essas operações. Sempre que ele voltar a acessar o sistema, ele apaga o registro de log e sai do sistema. Dessa forma, o administrador do sistema não ficará sabendo que houve uma invasão. Ainda em relação ao controle de acesso, e os questionamentos que foram identificados no começo da aula, o outro questionamento foi o que os controles de acesso lógico pretendem garantir em relação à segurança da informação. Então, esses controles de acesso lógico são implantados com o objetivo de garantir que apenas os usuários autorizados tenham acesso aos recursos, que os usuários tenham acesso apenas aos recursos realmente necessários para a execução de suas tarefas, o acesso a recursos críticos seja bem monitorado e restrito a poucas pessoas, os usuários estejam impedidos de executar transações incompatíveis com sua função ou além de suas responsabilidades, em relação, ainda em relação a o que os controles de acesso lógico pretendem garantir em relação à segurança da informação, o controle de acesso, esses controles de acesso eles podem ser traduzidos então em termos de funções, como identificação e autenticação do usuário, alocação, gerência e monitoramento de privilégios, limite, monitoramento e desabilitação de acessos, prevenção de acessos não autorizados. Então, este questionamento em relação aos controles de acesso lógico e como garantir a segurança da informação foram estes questionamentos apresentados. Em relação a como os usuários são identificados e autenticados dentro do sistema. Já que estamos tratando controle de acesso, como os usuários são identificados e autenticados em um sistema. Os usuários dos sistemas computacionais são identificados e autenticados durante um processo chamado de logon. Os processos de logon são usados para conceder acesso aos dados e aplicativos em um sistema computacional e orientam os usuários durante sua identificação e autenticação. Normalmente, esse processo envolve a entrada de um ID, que é a identificação do usuário, e uma senha, que é a autenticação do usuário. A identificação define para o computador quem é o usuário e a senha
é um autenticador, isto é, ela prova ao computador que o usuário é realmente quem diz. Então, a composição de identificação e autenticação são chamadas de credenciais. Então, essas credenciais de acesso que vão permitir o usuário ter ou não acesso a recursos. Como deve ser projetado um processo de logon para ser considerado eficiente? Já que há vários sistemas e cada sistema pode ter sua característica específica para realizar o logon de um usuário no sistema. Então, como deve ser protegido, como deve ser projetado um processo de logon para ser considerado eficiente? Então, o procedimento de logon deve divulgar o mínimo de informações sobre o sistema, evitando fornecer a um usuário não autorizado informações detalhadas. Um procedimento de logon eficiente deve informar que o computador só deve ser acessado por pessoas autorizadas, evitar identificar o sistema ou suas aplicações até que o processo de logon esteja completamente concluído. Durante um processo de logon, evitar o fornecimento de mensagens de ajuda que poderiam auxiliar um usuário não autorizado a completar esse procedimento. Validar a informação de logon apenas quando todos os dados de entrada estiverem completos. Caso ocorra algum erro, o sistema não deve indicar qual parte do dado de entrada está correto ou incorreto, como, por exemplo, informar que aquele ID do usuário não existe ou a senha está errada. Então é mais prudente o sistema simplesmente apresentar uma mensagem que houve um erro na autenticação. Aí o usuário não tem como saber se o erro da autenticação é porque o nome de usuário está errado, ou seja, o identificador do usuário está errado, ou se a senha inserida aqui está errada. Limitar o número de tentativas de logon sem sucesso é recomendado um máximo de 3 tentativas. E ainda, registrar as tentativas de acesso inválidas para permitir uma auditoria futura, forçar um tempo de espera antes de permitir novas tentativas de entrada no sistema ou rejeitar qualquer tentativa posterior de acesso sem autorização específica. Então, para que o usuário não fique indefinidamente tentando uma senha em um usuário. Então, estes mecanismos permitem dificultar esse tipo de ação chamada de força bruta, que a partir de tentativa e erro tenta encontrar as credenciais corretas. E, por fim, encerrar as conexões com o computador. Então, passou o número de tentativas sem sucesso, aí uma recomendação de 3, eu posso seguir essas outras etapas. Que é forçar que ele espere um tempo até tentar novamente. E, sendo assim, eu encerro as conexões com o computador, para que ele, de fato, não consiga ter acesso a novos pedidos de requisição. Também é importante limitar o tempo máximo para que o processo de logon, se excedido, o sistema deverá encerrar o procedimento. É muito comum em aplicações bancárias. Após a autenticação, ele te dá um tempo de sessão. Esse tempo de sessão é o tempo que ele te concede ficar dentro do sistema, de forma inativa. Então, aquele tempo vai ser o tempo, né, que você vai ter para realizar as suas operações. E excedendo aquele tempo, você vai ser desconectado do sistema. Assim como uma outra medida considerada eficiente é mostrar as seguintes informações
quando o procedimento de logon no sistema finalizar com êxito. Apresentar a data e hora do último logon com sucesso. Detalhes de qualquer tentativa de logon sem sucesso, desde o último procedimento realizado com sucesso. E algumas aplicações grandes, como por exemplo Gmail, é possível ter este tipo de informação de forma fácil. Outra aplicação famosa é o Netflix. Lá ele informa os dispositivos conectados à conta e tem dados como IP, estimativa de localidade, hora, tipo do dispositivo que está conectado, sistema operacional. Certo, aí falamos de como projetar, mas o que é identificação do usuário? Então, para que fique claro, a identificação do usuário, ou ID, ela precisa ser única, isto é, cada usuário deve ter apenas uma identificação própria. Aqui no Brasil tem um documento que é chamado de CPF. Este documento, por ser um documento nacional, em tese, apenas uma pessoa possui um número daquele de CPF. Então, o CPF é um identificador único por pessoa. Então, em um sistema, é interessante, é preciso que cada usuário tenha o seu identificador único. Em um sistema de e-mail, as credenciais, ou seja, o identificador do usuário, ele fica à esquerda do símbolo de arroba. Concluindo, todos os usuários autorizados devem ter um ID, quer seja um código de caracteres, cartão inteligente ou qualquer outro tipo de identificação, ou qualquer outro meio de identificação. No começo da aula falamos sobre smartphone, biometria, então algo que possa identificar o usuário. Essa unicidade de identificação permite um controle das ações praticadas pelo usuário por meio dos logos. No caso de identificação a partir de caracteres, é comum estabelecer certas regras de composição, como, por exemplo, quantidade mínima e máxima de caracteres, misturando letras, números e símbolos. Então, é também uma característica para identificar os usuários. Falamos sobre identificação, agora vamos tratar a autenticação do usuário. Então, o que é a autenticação do usuário? Após a identificação do usuário, deve-se conceder a sua autenticação. Isto é, o sistema deve confirmar se o usuário é realmente quem diz ser. Os sistemas de autenticação são uma combinação de hardware, software e procedimentos que permitem o acesso de usuários aos recursos computacionais. Na autenticação, o usuário deve apresentar algo que só ele saiba ou possua, podendo até envolver a verificação de características físicas, como o caso das biometrias. A maioria dos sistemas atuais solicita uma senha, algo que supostamente só o usuário conhece. Mas já existem sistemas mais modernos utilizando cartões inteligentes, algo que o usuário possui, ou ainda características físicas, algo intrínseco ao usuário, como o formato da mão, da retina ou do rosto, impressão digital ou reconhecimento de voz. Então, são maneiras de autenticar um usuário identificado em um sistema. Em relação a como orientar os usuários em relação às senhas. Os usuários eles vão estar lá para utilizar o sistema. E eles vão precisar definir as suas senhas
para ter acesso ao sistema. Então, para que os controles de senha funcionem, os usuários devem ter pleno conhecimento das políticas de segurança da instituição e devem ser orientados a estimular a segui-las fielmente. Em relação a como orientar esses usuários, né? Então, todos os usuários devem ser solicitados a manter a confidencialidade das senhas, ou seja, não falar, não contar a outra pessoa a sua senha, não compartilhar a senha, evitar registrar as senhas em papel ou meio digital, selecionar senhas de boa qualidade, aí é bem genérico, evitando o uso de senhas muito curtas ou muito longas, que os obriguem a escrevê-las em um pedaço de papel para não serem esquecidas. Recomenda-se tamanho entre 6 e 8 caracteres para uma senha boa. Alterar a senha sempre que existir qualquer indicação de possível comprometimento do sistema ou da própria senha. Alterar a senha em intervalos regulares ou com base no número de acessos. Senhas para os usuários privilegiados devem ser alteradas com maior frequência que as senhas normais. Ou seja, se eu sou um administrador do sistema, esse administrador do sistema vai ter permissões amplas dentro desse sistema. Então, este usuário que possui essas permissões administrativas, ele precisa, é indicado que ele tenha uma frequência maior de alteração dessas senhas. Evitar reutilizar as mesmas senhas. Alterar senhas temporárias no primeiro acesso ao sistema. Geralmente, quando se cria um usuário, o sistema cria uma senha automática e esse usuário, após o primeiro acesso, é obrigado a definir uma senha, que será a senha definitiva utilizada por ele nos próximos acessos. Não inclui senhas em processos automáticos de acesso ao sistema, por exemplo, armazenadas em macros ou armazenadas por programas de gerenciamento de senha. Então, não é indicado que se faça isso. Por fim, vale lembrar também que utilizar a mesma senha para vários sistemas não é uma boa prática, pois a primeira atitude de um invasor quando descobre a senha de um usuário em um sistema vulnerável é tentar a mesma senha em outros sistemas a que o usuário tem acesso. Então, em relação a que tipos de senhas devem ser evitadas, já que acabamos de abordar como orientar os usuários em relação às senhas, então, que tipos de senhas devem ser evitadas? Então, os usuários devem evitar senhas compostas de elementos facilmente identificáveis por possíveis invasores, como, por exemplo, nome do usuário, identificador do usuário, ou seja, o ID, mesmo que os caracteres estejam embaralhados, nome de membros de sua família ou de amigos íntimos, nomes de pessoas ou lugares em geral, nome do sistema operacional ou da máquina que está sendo utilizada, nomes próprios, datas, números de telefone, de cartão de crédito, de carteira de identidade ou de outros documentos pessoais, placas ou marcas de carro, palavras que constam de dicionários em qualquer idioma, letras ou números repetidos, letras seguidas do teclado do computador, como por exemplo A, S, D, F, G, ou Y, U, I, O, P, teclados padrões convencionais, internacionais. Objetos ou locais que podem ser vistos a partir da mesa do usuário, como por exemplo, nome de um livro da estante, nome de uma loja vista da janela. Então, evitar também
utilizar isso como senha. Qualquer senha com menos de 6 caracteres deve ser terminantemente proibida. Que tipos de senha devem ser evitadas? Falando que tipos de senha devem ser evitadas. E para finalizar, alguns softwares são capazes de identificar senhas frágeis, como algumas dessas citadas anteriormente, a partir de bases de dados de nomes e sequências de caracteres mais comuns, e ainda bloquear a escolha dessas senhas por parte do usuário. Então, essas bases de dados normalmente fazem parte do pacote de software de segurança e podem ser atualizadas pelo gerente de segurança com novas inclusões. Então, é possível definir alguns padrões de senhas que devem ser recusados, assim como é possível definir novos padrões de senha a serem recusados. Estas parametrizações, configurações, são implementadas por cada uma particularidade de sistema. Então, como escolher uma boa senha? Geralmente são consideradas boas senhas aquelas que incluem na composição letras, ou seja, minúsculas e maiúsculas, números e símbolos embaralhados, totalizando mais de 6 caracteres. Porém, para ser boa mesmo, a senha tem que ser difícil de ser adivinhada por outra pessoa, mas de fácil memorização, para que não seja necessário anotá-la em algum lugar. Também é conveniente escolher senhas que possam ser digitadas rapidamente, dificultando que outras pessoas a certa distância ou por cima dos ombros possam identificar a sequência de caracteres. Um método bastante difundido hoje em dia é selecionar uma frase significativa para o usuário e utilizar os primeiros caracteres de cada palavra que compõe, inserindo símbolos entre eles. É também recomendado não utilizar a mesma senha em vários sistemas. Se um deles não for devidamente protegido, a senha poderá ser descoberta e utilizada nos sistemas que, a priori, estariam seguros. Outro conselho: adquira o hábito de trocar a sua senha com frequência. Trocá-la a cada 60 ou 90 dias é considerado uma boa prática. Se você realmente não conseguir memorizar sua senha e tiver que escrevê-la em algum pedaço de papel, tenha pelo menos o cuidado de não identificá-la como sendo uma senha. Não pregue este pedaço de papel no próprio computador, não guarde a senha junto com a sua identificação do usuário e nunca a envie por e-mail ou armazene em arquivos do computador. Então, são coisas rigorosas e difíceis de serem cumpridas, mas são ótimas maneiras de obter uma boa senha. Como deve ser feita a concessão de senha aos usuários? Como se dá essa concessão? Então, a concessão de senha deve ser feita de maneira formal, considerando os seguintes pontos: solicitar aos usuários a assinatura de uma declaração a fim de manter a confidencialidade de sua senha pessoal, isto pode estar incluso nos termos e condições do contrato de trabalho que o usuário assinou para entrar na empresa. Então, garantir aos usuários que estão sendo fornecidas senhas iniciais seguras e temporárias, forçando-os a alterá-las logo no primeiro logon. O fornecimento de senhas temporárias, nos casos de esquecimento por parte dos usuários, deve ser efetuado somente após a identificação positiva do respectivo usuário. Fornecer as senhas temporárias aos usuários de forma segura. O uso de terceiros ou mensagens por correio eletrônico desprotegidas, não criptografadas, deve ser evitado. Existem outras formas de autenticação do usuário, além do uso de senha?
Sim, a autenticação dos usuários pode ser feita a partir de tokens ou ainda sistemas biométricos, que foram os sistemas que a gente viu no começo. Mas o que são tokens, então? Então, a ideia de fornecer tokens aos usuários como forma de identificá-los é bastante antiga. No nosso dia a dia, estamos frequentemente utilizando tokens para acessar alguma coisa. A chave que abre a porta da residência ou o cartão com tarja magnética para utilizar no caixa eletrônico do banco são exemplos de tokens. Então, o cartão magnético é ainda um token especial, pois guarda outras informações, como, por exemplo, a conta bancária. Token pode ser definido, então, como um objeto que o usuário possui, que o diferencia das outras pessoas e o habilita a acessar algum objeto. E o habilita a acessar algum objeto. A desvantagem das tokens em relação às senhas é que as tokens, por serem objetos, podem ser perdidas, roubadas ou reproduzidas com maior facilidade. Mas e agora? Como restringir o acesso aos recursos informacionais? O fato de um usuário ter sido identificado e autenticado não quer dizer que ele poderá acessar qualquer informação ou aplicativo sem qualquer restrição. Deve-se implementar um controle específico restringindo o acesso dos usuários a apenas as aplicações, arquivos e utilitários imprescindíveis para desempenhar suas funções na instituição. Esse controle pode ser feito por menus, funções ou arquivos. Mas para que servem os controles de menus quando há esse tipo de implementação em um sistema? Então, os controles de menus podem ser usados para restringir o acesso de diferentes categorias de usuários a apenas aqueles aplicativos ou utilitários indispensáveis a cada uma dessas categorias de usuários. Para que servem os controles de funções de aplicativo? Então, no que diz respeito às funções internas dos aplicativos, os respectivos proprietários deverão definir quem poderá acessá-las e como, por meio de autorização para uso de funções específicas ou restrições de acesso a funções de acordo com o usuário, ou seja, o menu de acesso pré-definido para ele. Aí é possível definir horário ou tipo de recursos, como a impressora, fita de backup, isso você pode, isso você não pode. Ok, mas então o que são listas de controle de acesso? Enquanto a permissão de acesso define o que um objeto pode ou não fazer com o outro, a lista de controle de acesso define o que os outros objetos ou sujeitos podem fazer com o objeto a ele associado. As listas de controle de acesso nada mais são do que bases de dados associadas ao objeto que descrevem os relacionamentos entre aquele objeto e outros, constituindo-se em um mecanismo de garantia de confidencialidade e integridade de dados. Então, a definição das listas de controle de acesso deve sempre ser feita pelos proprietários dos recursos, os quais determinam o tipo de proteção adequada a cada recurso e quem efetivamente terá acesso a ele. Então, as listas de controle de acesso nada mais são do que bases de dados associadas a um objeto que descrevem os relacionamentos entre aqueles objetos e outros, constituindo-se em um mecanismo de garantia de confidencialidade e integridade de dados. A gerência das listas de controle de acesso, na prática, também é complicada. Para reduzir os controles de gerenciamento dessas listas e o espaço de memória ou disco por elas ocupado, costuma-se agrupar os sujeitos com características semelhantes ou direitos de acesso iguais.
Dessa forma, os direitos de acesso são associados a grupos e não a sujeitos individualizados. Vale ressaltar que um sujeito pode pertencer a mais de um grupo de acordo com o objeto a ser associado. É muito comum os sistemas gerenciarem essas listas de controle de acesso com a nomenclatura de grupos de controle de acesso ou perfis de usuário. Então, são definidos perfis de controle de acesso e associado um usuário a este perfil de controle de acesso ou a mais de um perfil de controle de acesso ou grupo. Como monitorar o acesso aos recursos informacionais? Então, o monitoramento de sistemas de informação é feito normalmente mediante registro de log, trilhas de auditoria ou outros mecanismos capazes de detectar invasões. Esse monitoramento é essencial à equipe de segurança de informações, já que é praticamente impossível eliminar por completo todos os riscos de invasão por meio da identificação e autenticação de usuários. Na ocorrência de uma invasão, falha do sistema ou atividade não autorizada, é imprescindível reunir evidências suficientes para que possam ser tomadas as medidas corretivas necessárias ao restabelecimento do sistema às suas condições normais, assim como medidas administrativas ou judiciais para investigar e punir os invasores. A forma mais simples de monitoramento é a coleta de informações sobre determinados eventos em um arquivo de histórico, mais conhecido como logs. Com essas informações, a equipe de segurança é capaz de registrar eventos e detectar tentativas de acesso e atividades não autorizadas após sua ocorrência. Tá, mas o que são esses logs? Os logs são registros cronológicos de atividades do sistema que possibilitam a reconstrução, ou seja, revisão e análise dos ambientes e atividades relativas a uma operação, procedimento ou evento acompanhados do início ao fim. Os logs são utilizados como medidas de detecção e monitoramento, registrando atividades, falhas de acesso, ou seja, tentativas frustradas de logon ou de acesso a recursos protegidos, ou uso de sistema operacional, qual foi o sistema operacional utilizado pelo atacante para tentar acessar, utilitários aplicativos e detalhando com riqueza o que foi acessado e por quem foi acessado e quando. O que deve ser registrado em arquivos de log? Já que a gente sabe que arquivo de log faz esse registro, mas o que deve ser registrado lá? Devido à grande quantidade de dados armazenada em logs, deve-se levar em consideração que seu uso pode degradar o desempenho dos sistemas. Sendo assim, é aconselhável balancear a necessidade de registro de atividades críticas e os custos, em termos de desempenho global dos sistemas. Então, por um lado, registrar as ações é uma coisa boa, mas por outro, é uma coisa ruim, porque isso, dependendo da quantidade de dados armazenados, isso pode denegrir o desempenho. Então, é importante ter em mente que a degradação do sistema ela pode ocorrer e provavelmente ela vai ocorrer em algum momento. Então, definir o que deve ser guardado é uma tarefa bastante complexa. Então, normalmente, os registros de log incluem identificação dos usuários, data e horários de entrada, ou seja, do logon e saída, log-off do sistema, identificação da estação de trabalho e, quando possível, sua localização, registros das tentativas de acesso, aceitas e rejeitadas ao sistema,
registros das tentativas de acesso aceitas e rejeitadas a outros recursos de dados. Em relação a esses outros controles de acesso lógico, outros recursos de proteção bastante utilizados em alguns sistemas é o timeout automático. Isto é, a sessão é desativada após um determinado tempo sem qualquer atividade no terminal ou computador, ou seja, é desconectado por inatividade. Para restaurá-la, o usuário é obrigado a fornecer novamente seu ID e senha. Em alguns sistemas operacionais, o próprio usuário, após sua habilitação do processo de login, pode ativar e desativar esta função de timeout. Em relação a esses outros controles, neste sentido, os usuários devem ser orientados a encerrar as sessões ativas, a menos que eles possam ser protegidos por mecanismo de bloqueio. Por exemplo, proteção de tela com senha. Se o funcionário, se o usuário ele vai sair para ir ao banheiro, então ele bloqueia a tela. Se ele vai sair para pegar, então ele bloqueia a tela. Se ele vai levantar da mesa, ele bloqueia a tela. Então é um mecanismo de proteção para o usuário. Então, no caso de terminal conectado a um computador de grande porte, efetuar a desconexão quando a sessão for finalizada, não apenas desliga o terminal, mas utilizar o procedimento para desconexão. Então, se eu estiver acessando um terminal remoto, eu preciso finalizar a minha sessão de usuário sem finalizar a sessão que mantém o computador ligado. Como controle de acesso lógico, a gerência de segurança pode ainda limitar o horário de uso dos recursos computacionais de acordo com a real necessidade de acesso aos usuários. Pode-se, por exemplo, desabilitar o uso dos recursos nos finais de semana ou à noite. Que se não é um horário que a empresa está funcionando, então pode-se manter aqueles recursos desligados ou inativos. É usual também limitar a quantidade de sessões concorrentes, impedindo que o usuário consiga entrar no sistema ou na rede a partir de mais de um terminal ou computador simultaneamente. Ou seja, utilizar o sistema de modo concorrente em 2 dispositivos ou mais. Fazer isso, essa limitação, reduz os riscos de acesso ao sistema por invasores, pois se o usuário autorizado já estiver conectado, o invasor não poderá entrar no sistema. Da mesma forma, se o invasor estiver logado, o usuário autorizado, ao tentar se conectar, identificará que sua conta já está sendo usada por outra pessoa e o usuário poderá notificar o fato à gerência de segurança. Onde as regras de controle de acesso são definidas? As regras de controle e direitos de acesso para cada usuário ou grupo devem estar claramente definidas no documento da política de controle de acesso da instituição, o qual deverá ser fornecido aos usuários e provedores de serviço para que tomem conhecimento dos requisitos de segurança estabelecidos pela gerência. Mas o que considerar na elaboração da política de controle de acesso? A política de controle de acesso deve levar em conta os requisitos de segurança de aplicações específicas do negócio da instituição, a identificação de toda a informação referente às aplicações de negócio, as políticas para autorização e distribuição de informação, por exemplo, a necessidade de conhecer os princípios e níveis de segurança, bem como a classificação da informação dentro da instituição. A compatibilidade entre o controle de acesso e as políticas de classificação da informação dos diferentes sistemas de rede, a legislação vigente e qualquer obrigação contratual considerando a proteção do acesso aos dados ou serviços, o perfil de acesso padrão para categorias de usuários comuns,
O gerenciamento dos direitos de acesso em todos os tipos de conexões disponíveis em um ambiente distribuído conectado em rede. São exemplos de considerações que podem ser levadas na elaboração da política de controle de acesso. Mas que cuidados devem ser tomados na definição das regras de controle de acesso? Então, como orientações, pode ser, ao especificar as regras de controle de acesso, devem ser considerados os seguintes aspectos: diferenciar regras que sempre devem ser cumpridas das regras opcionais ou condicionais. Estabelecer regras baseadas na premissa tudo deve ser proibido a menos que expressamente permitido, ao invés da regra tudo é permitido ao menos que seja expressamente proibido. Diferenciar as permissões de usuários que são atribuídas automaticamente por um sistema de informação daquelas que são atribuídas por um administrador. Priorizar regras que possibilitam a aprovação de um administrador antes da liberação daquelas que não necessitam de tal aprovação. É muito comum em sistemas comerciais funcionar regras que forçam os superiores do setor a fazerem a liberação de certas funcionalidades que foram acionadas pelos empregados, os usuários daquele setor. Por exemplo, expedir uma compra de um produto. Aí essa compra desse produto ela só vai ser liberada se um gerente que tem uma função que habilita, ou desativa, que aprova ou desaprova tal operação. Então esse mecanismo a partir de liberação por um superior é bastante comum. Mas que tipo de regras, de políticas de controle de acesso devem ser formalizadas na política? Então, que tipos de regras de controle de acesso devem ser formalizadas na política? Nessa política que eu acabei de falar. Então, o acesso aos sistemas de informação deve ser controlado mediante um processo formal, o qual deverá abordar, entre outros, os seguintes tópicos: utilização do identificador do usuário, ou seja, ID único, de forma que cada usuário possa ser identificado e responsabilizado por suas ações. Verificação se o usuário obteve autorização do proprietário do sistema de informação ou serviço para sua utilização. Verificação se o nível de acesso concedido ao usuário está adequado ao propósito do negócio e consistente com a política de segurança da instituição. Fornecimento aos usuários de documento escrito com seus direitos de acesso. Usuários deverão assinar este documento, indicando que entende as condições dos direitos de acesso. Manutenção de registro formal de todas as pessoas cadastradas para usar cada sistema de informação. Remoção imediata dos direitos de acesso do usuário que mudarem de função ou saírem da instituição. Verificação periódica da lista de usuários, com o intuito de remover o usuário inexistente e IDs em duplicidade. Inclusão de cláusulas nos contratos de funcionários e prestadores de serviço que especifiquem as sanções a que estão sujeitos em caso de tentativa de acesso não autorizado. Ok, mas quem é o responsável pelos controles de acesso? Já que a gente acabou de falar sobre os controles de acesso. Quem é responsável pelos controles de acesso? Acesso lógico, né? Então, a responsabilidade sobre os controles de acesso lógico podem ser tanto do gerente do ambiente operacional como dos proprietários, ou seja, dos gerentes de aplicativo, ou seja, dos proprietários de aplicativos. O gerente do ambiente operacional deve controlar o acesso à rede, ao sistema operacional e seus recursos, e ainda aos aplicativos e arquivos de dados. É responsável, assim, por proteger os recursos do sistema contra invasores ou funcionários não autorizados.
enquanto que os proprietários dos aplicativos são responsáveis por seu controle de acesso, identificando quem pode acessar cada um dos sistemas e que tipo de operações podem ser executadas. Por conhecerem bem o sistema aplicativo sob sua responsabilidade, os proprietários são as pessoas mais indicadas para definir privilégios de acesso de acordo com as reais necessidades dos usuários. Dessa forma, as responsabilidades sobre segurança de acesso são segregadas entre o gerente do ambiente operacional de informática e os gerentes de aplicativos, em que os usuários podem ajudar na implantação dos controles de acesso lógico. Então, a cooperação dos usuários autorizados é essencial à eficácia da segurança. Os usuários devem estar cientes de suas responsabilidades para a manutenção efetiva dos controles de acesso, considerando particularmente o uso de senhas e a segurança dos equipamentos de informática que costumam utilizar. Pronto, pessoal, a aula de hoje foi até aqui e se encerra.